Olá, bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu sou o anfitrião e, bom, o tema central das fontes que vamos analisar hoje toca em duas das maiores ansiedades naturais humanas: o medo da falta de recursos financeiros, tipo o abastecimento mesmo, e o medo pela saúde em tempos de crise. Olá! Estou muito animada para essa conversa. E é verdade, o material base que temos aqui é um texto que analisa o capítulo 4 do segundo livro de Reis, focando em duas histórias muito peculiares do profeta Eliseu. Exato. E a missão desse mergulho profundo não é fazer um sermão religioso, longe disso. A ideia é extrair a sabedoria surpreendente e as metáforas riquíssimas dessas narrativas antigas. Elas oferecem uma perspectiva radicalmente diferente sobre como a gente pode enfrentar a escassez e o caos, sabe? Com certeza. É uma análise psicológica e quase arquetípica de como a mente humana opera quando tudo dá errado. Certo, vamos desempacotar isso. O cenário de fundo é um lugar chamado Gilgal. Para quem entende um pouco do contexto, Gilgal significava historicamente rolar para fora. Era onde a vergonha havia sido removida do povo no passado. Era um lugar de glória. Mas agora, o lugar está sendo assolado por uma fome severa. Uma crise extrema num lugar que carrega a memória da abundância. Isso gera uma dissonância muito louca na cabeça das pessoas. Nossa, sim. E o texto sugere que tempos de fome representam momentos de muitas vozes. Quando há uma carência muito grande, há uma fome real de ouvir algo genuíno, mas também uma vulnerabilidade ao ruído. E a relevância disso para quem está nos ouvindo hoje é imediata. Afinal de contas, todos nós passamos por fomes ou crises sistêmicas na vida, né? Seja na conta bancária ou na saúde. Nem me fale. E nessas horas, a tendência instintiva é tentarmos resolver as coisas com as próprias mãos, a qualquer custo. Exatamente. Isso levanta uma questão importante. O que acontece quando a nossa tentativa desesperada de melhorar a situação acaba literalmente envenenando tudo ao nosso redor? É uma ótima pergunta. E isso nos leva direto para a primeira história, a narrativa do ensopado, a tal da síndrome da melhoria. Acontece o seguinte: Eliseu manda o servo dele fazer um grande ensopado para a comunidade de profetas que estava faminta. A água já está fervendo, os ingredientes base estão lá, tudo está encaminhado. A estrutura da provisão já estava rodando, né? O fogo estava aceso. Isso. Mas aí um discípulo, que o texto inteligentemente mantém anônimo, decide que aquilo não é o suficiente. Ele decide sair para procurar ervas para melhorar o prato. Ele sai do acampamento e encontra uma trepadeira silvestre, a famosa parreira brava. E ele não faz ideia do que aquilo... Nenhuma ideia, ele simplesmente corta os frutos, as tais colossíntidas, e joga direto na panela que estava fervendo, sem testar, sem saber a composição. E aí, quando o pessoal vai comer, eles cospem tudo e começam a gritar, tipo, morte na panela. É o pânico instaurado no momento que era para ser de alívio. Sabe, eu fico pensando naquela pessoa no trabalho que tenta adicionar uma nova ferramenta complexa, uma inteligência artificial que não foi testada a um projeto que já estava funcionando super bem e a pessoa acaba quebrando todo o sistema na véspera da entrega. Por que esse discípulo fez isso? Essa é a velha armadilha da arrogância disfarçada de proatividade. A fonte explica a conexão com o jardim do Éden que o texto traz. Pensa bem, Deus havia preparado uma obra consumada. Era um banquete onde a humanidade só precisava desfrutar e gerenciar o que já existia. Mas a gente sempre acha que falta alguma coisa, né? Perfeito, a humanidade sempre acha que Deus deixou algo de fora, que a panela precisa de um toque manual extra para ficar realmente boa. A gente tenta melhorar a provisão que já estava no fogo. E é aí que entra a queda. A ansiedade dita o ritmo. Nossa, e tem um detalhe fascinante do hebraico mencionado na fonte sobre essa planta. A palavra para erva que o discípulo colheu, a palavra uorra, não significa apenas planta ou folhagem. A raiz da palavra significa algo cintilante ou brilhante. Algo que hipnotiza quem está com fome. Exato. Fazendo um paralelo com a internet moderna ou com o mercado financeiro hoje, há muita coisa brilhante sendo ensinada que parece ser a salvação rápida. Esquemas que brilham, mas que no fundo são totalmente venenosos.
O veneno nunca vem com uma placa de perigo no momento de desespero. Pois é, o discípulo confiou nos próprios olhos, assim como Eva confiou ao ver a árvore que parecia boa. A trepadeira silvestre imitava visualmente a verdadeira videira, mas o fruto dela era mortal. O resultado da impulsividade foi transformar a comida num risco de morte. E o esforço humano para consertar o problema da fome criou um problema terminal muito mais rápido. Sim, e agora a panela inteira está contaminada. O lógico seria esvaziar tudo, lavar exaustivamente e começar do zero. Mas Eliseu não faz isso. Ele pede farinha. Ele joga a farinha na panela e o perigo desaparece. E olha, aqui é que fica realmente interessante. Quimicamente falando, farinha é basicamente amido. Não tem nenhuma propriedade química para neutralizar veneno letal. Como isso funciona? Parece um absurdo científico. E é. Mas se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que a análise contrasta a física do mundo natural com as regras de um ecossistema espiritual. No mundo natural, a regra fundamental é a matemática da contaminação. Como assim a matemática da contaminação? Pensa comigo. Se você tem uma comida limpa e maravilhosa e cai um pouco de esgoto nela, tudo está arruinado. Se você tem a melhor água filtrada e pinga uma gota de veneno, a água inteira se contamina. A impureza sempre vence. Ela sempre se espalha e domina a estrutura. Verdade, a natureza biológica funciona exatamente assim. A vulnerabilidade é a regra. Exatamente. No entanto, no mundo espiritual descrito pelo autor, a cura vem por uma matemática invertida através da adição de algo supremo. A fonte destrincha uma referência a Levítico, capítulo 2, a antiga oferta de manjares. É a única das 5 ofertas principais que fala da vida de Jesus e não do seu sacrifício ou morte. E o que é nessa oferta específica? Era feita de flor de farinha, não uma farinha de trigo comum ou rústica, mas a flor de farinha. Ela é moída e peneirada até atingir uma textura de extrema suavidade. Não sobra nenhum caroço, não tem partes duras ou irregulares. Ah, entendi. E isso simboliza algo mais profundo, imagino? Sim. O autor explica que isso simboliza o caráter perfeitamente equilibrado de Cristo. É a metáfora de uma personalidade sem distorções. Alguém que é absolutamente resoluto, mas não fere ninguém. Alguém que serve profundamente, mas não é servil. Que é firme, mas gentil. Não há arestas cortantes na flor de farinha. Uma imagem muito bonita de um equilíbrio perfeito. E também vai azeite e incenso nessa oferta, certo? Isso, onde o azeite representa a fluidez do Espírito Santo e o incenso representa as intenções puras que não buscam vantagem própria. Então, quando Eliseu joga a farinha, ele está tipificando a entrada de Cristo na situação venenosa. Uau! Então não é uma reação química. Não, é uma inversão da ordem natural de contaminação. Quando essa pureza absoluta e estrutural toca o que é impuro, ela não se suja. A impureza não consegue contaminar a flor de farinha. Pelo contrário, a pureza é tão avassaladora que consome a toxicidade. O impuro é forçado a se curvar e se tornar puro, e a morte é deixada para trás. Cara, que mudança de paradigma. A solução para os ambientes tóxicos não é tentar limpar freneticamente cada molécula de erro com ansiedade. É introduzir um princípio de equilíbrio e verdade tão absoluto que inviabiliza o caos. Mas vamos avançar na narrativa. A primeira história resolveu a crise médica, a morte na panela. Ninguém morreu envenenado. Mas a fome continuava do lado de fora da panela. Exatamente. Sobreviver não é prosperar. E agora, a segunda história aborda o abastecimento. É uma evolução temática. Deus não quer apenas neutralizar o veneno. Ele quer gerar abundância. O que é um desafio enorme numa região devastada. Demais. Um homem vem de uma região chamada Baal Salissá e traz a Eliseu e pão das primícias. São 20 pães de cevada e algumas espigas verdes recém-colhidas. Isso bem no meio de uma fome brutal. E aí Eliseu manda dar aquilo ao povo para comer. Detalhe, eram 100 homens famintos. 20 pães para 100 marmanjos num cenário de escassez total. A matemática logística é impossível. O servo encarregado disso questiona na hora, tipo, como eu vou colocar isso na frente de 100 homens?
Vai dar migalha para cada um? Eles vão fazer uma rebelião? Mas Eliseu declara que o Senhor disse que eles comeriam e sobraria. E acontece exatamente assim. O paralelo com Jesus alimentando os 5.000 é muito claro, mas o autor faz umas distinções vitais, né? Sim, a fonte aponta duas diferenças fundamentais para entendermos a evolução da autoridade. A primeira é a dimensão do milagre, a escala. Certo, os números são bem diferentes. Pois é. Jesus alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos gigantescos. Eliseu alimenta 100 homens com 20 pães. Essa diferença de escala mostra a supremacia de Cristo sobre os profetas que vieram antes dele. Faz todo sentido. E qual é a segunda distinção? É o estilo da operação, o protocolo de autoridade. Eliseu precisa invocar um comando superior. Ele diz, assim diz o Senhor. Ele opera porque recebeu uma delegação. Jesus, nas narrativas do Evangelho, não precisa fazer isso, porque ele próprio é o Senhor. A autoridade de reescrever as regras da escassez está na própria natureza dele. Entendido. Mas sabe, tem um ponto nessa lógica das sobras que sempre me deixa pensando. Por que sobrar? Como assim? Se a gente for olhar puramente para a eficiência logística, a alocação de recursos, a provisão divina não precisava gerar sobras. Poderia ser o suficiente para empatar o jogo. 100 homens, 100 porções na medida. Ninguém passa fome, ninguém joga fora. Produzir excedente não seria um desperdício pragmático. No modelo econômico baseado no medo e no estoque limitado, sim, você quer a conta exata. Mas a fonte explica que a provisão divina sempre excede a necessidade humana para mudar a nossa cabeça. A economia espiritual reflete a afirmação de que, aspas, na casa de meu pai há muito pão. Então é para curar o medo da falta. Exato. A mensagem para nossa audiência é que não se trata de receber o limite estrito para não morrer hoje. Se a pessoa recebe a conta no 0 a 0, ela vai dormir apavorada pensando no café da manhã de amanhã. A sobra, o transbordar, comunica de forma tangível que a fonte não sofre de crise de liquidez. O excedente é um remédio psicológico contra a ansiedade. Nossa, isso é muito libertador. Então, o que tudo isso significa na nossa prática diária? Como acessar essa fartura no meio do estresse dos boletos chegando? A fonte faz uma conexão muito interessante aqui, né? O grande milagre da multiplicação nos evangelhos aconteceu em um deserto, lá no relato de Mateus. E os discípulos focaram totalmente no ambiente vazio. Sim. Diante de uma multidão com fome num lugar deserto, a reação imediata deles foi mandar todo mundo ir embora comprar comida nas aldeias em volta. Eles olharam para o vazio e só conseguiram focar na falta de supermercado. Eles tentaram terceirizar a solução de volta para o sistema natural que já estava em colapso. É aí que a fonte introduz o conceito mais poderoso dessa análise toda. O deserto do homem é o armazém do Senhor. O deserto do homem é o armazém do Senhor, cara. É um paradoxo enorme. Como um lugar de privação pode ser um armazém? Funciona pela mecânica da rendição, sabe? O problema é que quando o ser humano acredita que tem os meios para resolver as coisas, ele não para de se debater. A pessoa entra naquele modo lutar ou fugir ininterrupto. O famoso estado de alerta frenético. Isso. E o estresse bloqueia a nossa inteligência superior. A gente fica exausto e não consegue ver soluções. O deserto, ou seja, a crise profunda que a audiência pode estar enfrentando, força a constatação dolorosa de que nós não somos capazes sozinhos. É aquele momento que você bate no muro. Exatamente. E é nesse ponto de esgotamento, no momento em que a gente descansa sobre a situação e para de tentar controlar o incontrolável, que essa força maior se torna a nossa habilidade. A provisão divina encontra espaço para fluir quando a gente dá um passo atrás. Eu adorei a aplicação prática que o texto sugere para fazer essa transição. A prática de transferir ativamente a carga. Sim, de entregar o fardo verbalmente. Isso. A instrução é olhar para o problema insolúvel e declarar intimamente: Senhor, esta é a sua situação agora.
O texto até brinca com exemplos super cotidianos, tipo, você encontra aquele chefe abusivo no corredor, ou vai ter que lidar com a sogra, e você dá um passo para trás na mente e entrega o problema a uma força maior. É jogar as ansiedades para frente. Pode parecer simples, mas o impacto neurológico e espiritual de desapegar da obrigação de ser o salvador da própria vida é imenso. Verdade. Isso nos impede de sair correndo atrás das tais ervas brilhantes e venenosas. Bom, vamos recapitular a jornada fenomenal que fizemos hoje. Começamos vendo os perigos de buscar aqueles frutos brilhantes que prometem atalhos para os nossos problemas, mas que só envenenam o ensopado que já estava no fogo. E depois exploramos a matemática invertida do mundo espiritual, onde a pureza de caráter perfeitamente equilibrada consome e aniquila o veneno, restaurando a panela. Sim, e vimos que a resposta à nossa escassez não é o pânico logístico. A gente precisa compreender que o nosso deserto pessoal, o nosso momento de maior vazio, pode ser o exato armazém de onde vai brotar uma provisão não só suficiente, mas que transborda e deixa sobras. É a arte de aprender a descansar no meio do caos para que o sobrenatural possa intervir. Perfeito. Para fechar esse nosso mergulho profundo, queremos deixar a nossa audiência com um pensamento final meio provocativo para continuarem refletindo. Adoro essa parte. Qual é a provocação? Da próxima vez que o caos se instalar na rotina e a fome bater a porta, antes de ceder à ansiedade, antes de sair correndo no desespero para encontrar alguma erva brilhante e tentar resolver tudo na força do próprio braço, que tal parar, olhar para a panela fervendo e se perguntar de forma muito sincera: será que este é o momento de parar de cozinhar e finalmente deixar o especialista assumir a cozinha? Uma excelente reflexão para levar para a semana. É isso aí. Fica aí o pensamento para quem nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Mergulho Profundo.